Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vai ser uma aula que eu estou fugindo do roteiro para que eu consiga esclarecer algumas dúvidas que alguns alunos enviaram para mim, querendo saber a diferença entre estas palavras aqui: say, tell, speak e talk. Say, tell, speak e talk. E é exatamente isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Para você aí em casa, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível, porque as 4 palavras aqui desse lado, elas estão indicando comunicação, falar, contar. E a gente vai entender então como utilizar cada uma delas em cada uma das situações. Vamos lá comigo então para o modo aula para a gente entender um pouco melhor. Então aqui a gente viu na aula passada que foi o que desenvolveu essa dúvida, a palavra say. Eu não vou entrar muito nos detalhes do say, que nem a gente falou na última aula, mas eu vou falar sim sobre as outras 3 palavras que estão relacionadas com o say. Então, na aula passada, 83, a gente viu a palavra say, next e create. Se você tem alguma dúvida, é só acessar ela que vai estar lá tudo bem explicadinho. Mas hoje a gente vai fugir um pouco do roteiro e a gente vai ver então 4 palavras. Say, que a gente falou ontem então. A segunda que a gente vai conversar é tell. A terceira que a gente vai conversar é a speak. E a quarta que a gente vai falar é o talk. Então, say, tell, speak e talk. Ok? 4 palavras hoje que são bem parecidas. Bom, todas elas, que nem eu falei no início da aula, estão relacionadas com comunicação, falar, conversar. E o say, ele está bem relacionado na questão de dizer. Dizer. Vamos entender um pouco. Eu disse para ela, eu disse que eu estou caminhando, eu disse que eu estou trabalhando. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, eu disse, então no caso dizer, eu disse, eu vou dizer, vou colocar no futuro, eu vou dizer para ela. Então eu vou dizer para ela alguma coisa. Então aqui é a primeira situação. Eu não vou colocar hoje 3 exemplos para cada uma das palavras. Vai ficar ao critério, vai ficar como tema de vocês colocar o resto das frases, criar frases. Eu vou colocar um exemplo para cada um, para não ficar muita informação na cabeça de vocês. Então, eu vou dizer para ela. Vou colocar primeiro em português todos aqui. O tell ele está numa questão de contar. Então, eu vou dizer para ela, eu vou contar para ela. Speak. Eu vou falar em inglês. Vamos ver se vocês vão entender a diferença aqui antes que eu comece a explicar. Falar. Então, o dizer, o say é o falar, é o dizer. Fale de novo, diga de novo. O contar também, eu estou falando uma história, mas no sentido de contar. O speak é um falar num sentido de idioma. E o talk é a questão de conversar mesmo. Então, eu estou, eu vou conversar com ela. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para a gente conseguir perceber essa questão aqui das 3 frases. Talvez vai ficar um pouco ruim. Vai ficar ruim. Deixa eu voltar para o normal aqui. Então, legal, pessoal. Nessa situação aqui, o que vai acontecer? Vamos começar a conversar sobre o say. Say é dizer. Não, melhor ainda, eu vou falar primeiro sobre o speak.
O speak, a gente nunca vai falar, eu vou conversar, eu vou falar para ela, e a gente vai utilizar o speak. O speak é apenas para idiomas. Por exemplo, eu falo inglês. Eu falo inglês, eu falo alemão, eu falo espanhol, eu falo português. Isso é o speak, certo? O speak é somente para idiomas. Então, I will, porque é futuro, speak English. Eu vou falar inglês. I will speak English. Apenas para idiomas. Perfeito? Agora o talk. O talk é para conversar, duas pessoas conversando, tendo uma conversa comum. Então a gente vai utilizar o talk. I will talk with her. Eu vou conversar com ela. I will talk with her ou I will talk to her. Então, talk é uma conversa natural. Speak para conversar em algum idioma. Agora vamos lá, o tell, contar, e o say, dizer. Qual que é a diferença entre esses dois? Na verdade, eu posso utilizar as duas coisas. E eu posso escolher tanto um como o outro, mas eu vou mostrar para vocês logo na sequência a diferença que vai facilitar a vida de vocês. Primeiro, vou colocar o exemplo dessas duas frases, ok? Eu vou dizer para ela, I will say to her. Eu vou dizer para ela alguma coisa. I will say to her. Eu vou falar para ela alguma coisa. E eu vou contar para ela alguma coisa. I will tell to her. Alguma coisa. Então, os 3 pontinhos é porque é alguma coisa. Mas, Lucas, por que você quer entrar bastante no detalhe do say e do tell? Porque no passado vai acontecer uma coisa diferente. A gente viu na aula passada, então, que o say é um verbo irregular. Eu disse para ela. Ou eu falei para ela. Mesma coisa. Num sentido assim, eu estou tentando trazer o mais próximo do português. Mas eu disse para ela, eu falei para ela, mesma coisa, pessoal. Então, eu disse para ela. Agora é passado. E aqui, eu contei para ela. Eu contei para ela. E é aqui que começa a mudar toda a história. Então, say é um verbo irregular. Eu disse, I said. I said. Não é mais say, porque no passado vai ser said. I said to her. I said to her alguma coisa. E o contar, que é o tell, também é um verbo irregular. Então, I told her alguma coisa. Os 3 pontinhos é alguma coisa. Olha só, então um é tell no presente e told no passado. E o outro é say no presente e said no passado. Vou colocar aqui o nosso famoso bloco de notas para facilitar a vida de vocês. Então, say no presente, said no passado, tell no presente, told no passado. Então, aqui fica fácil de vocês perceberem um e o outro, certo? E onde que eu quero chegar então? Quando vocês forem falar, vocês têm a opção de utilizar tanto um como o outro. Digamos que vocês esqueçam como é que é um desses aí no passado, vocês conseguem lembrar do outro. Lucas, speak no passado também é irregular? Também é irregular. Por exemplo, eu falei inglês. Eu falei inglês com ela. Então eu falei em inglês com ela. I spoke, olha só como mudou. I spoke in English with her. Então eu falei inglês com ela. Eu falei em inglês com ela. Olha só, são 3 verbos irregulares. Então a gente já tem mais um aqui. Então, deixa eu colocar aqui.
speak, que vira spoke. Speak virou spoke. Vamos voltar então para o documento. E o talk, de conversar. Agora, esse aqui é o mais simples de todos e é o que eu aconselharia vocês a utilizar. Speak, eu vou utilizar o talk, desculpa, é um verbo regular. Eu só coloco o ed. Então, eu conversei com ela. Passado, concordam? Eu conversei com ela. Eu conversei com ela. Então, I talked with her. Ou I talked to her. Eu posso usar os dois, certo? I talked with her e I talked to her vai significar eu conversei com ela. E o legal desse daqui é porque ele é um verbo regular. Verbos regulares, a gente só adiciona o ed no final do verbo, quando a gente quer indicar passado. Então, essa que é uma das dicas valiosas para vocês. Muitas vezes a gente fica pensando naquele verbo que nos prejudica, porque é um verbo irregular. A gente sabe que é o verbo irregular e a gente não lembra como é que é o verbo no passado. Por exemplo, speak, que vira spoke. Olha aqui, speak e spoke. O told, o tell, que vira told. E o say, que vira said. A gente tem uma dificuldade gigante quanto a isso tudo. E, na verdade, a gente poderia utilizar também o talk para transformar essas conversas de uma forma mais fácil, porque o talk é regular. Então, eu não preciso acumular tantas informações na minha cabeça e eu sei que eu só preciso adicionar o ed no final da frase. Certo, pessoal? Então, essa é a dica de hoje. E como dever de casa, eu tenho para vocês colocar 2 frases para cada uma dessas palavras aqui nos comentários. 2 frases, melhor ainda. Vou deixar mais simples. Se vocês quiserem fazer 2, perfeito. Mas coloquem então mais uma frase para cada uma dessas palavras. Quais são as palavras, Lucas? Deixa eu voltar para o modo aula aqui que vocês vão perceber de uma forma bem simples. A palavra, deixa eu tirar aqui o bloco de notas. Cadê o bloco de notas aqui? As palavras, então, say, tell, speak e talk. Essas vocês fazem uma frase ou 2 para cada uma delas e coloquem uma frase por comentário, certo? Então, na próxima aula, qualquer coisa, se tiver alguma coisa errada, eu vou ajudar vocês a fazer certo a frase, certo? Então, pessoal, então vou voltar para o modo aula só para gente, então, perceber aqui as frases, certo? Para vocês pronunciarem comigo cada uma delas. Vamos lá, então. I will say to her. I said to her. Então, esse foi o say, que é o say ou said. Já o tell, que é o contar, I will tell her, I will told her. Então, I will tell her, I will told her. Ou perdão, pessoal. I told, não existe o will, eu não sei por que eu falei isso. I told to her. Ou I told her, pode ser os dois. I will tell her, eu tiro aquele to, que eu prefiro, mas para não complicar muito na cabeça de vocês, deixa o to. I will tell her e I will told her. Então esse aqui é o tell. Speak. Speak, então, a gente fala no presente e no futuro. Speak, I will speak English. I spoke English with her. Então, aqui eu posso deixar o in ou eu posso tirar. Então, speak, que é speak, spoke. E o talk,
que é talk ou talked, a gente vai utilizar apenas um ed no fim, fica muito fácil. Então, I will talk with her, I will talk with her, ou I will talk to her. Então aqui eu posso utilizar tanto with como o to. I will talk to her, I will talk to her, I will talk with her, I talked to her. Certo, pessoal? Então, essa que é a aula de hoje para acabar com as dúvidas de muitas pessoas. Então, os 4 verbos que poderiam causar alguma confusão. Eles não são tão diferentes um do outro e por isso vai ficar fácil para vocês. Então, lembrem-se de colocar nos comentários as frases que vocês vão criar com cada um destes verbos. Certo, pessoal? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com as pessoas que vocês gostam e deixar o curtir aqui também. Tchau, tchau. Bye, bye.